Qual é o verbo mais importante da vida? Os mais românticos dirão amar, os mais poéticos desfrutar, os céticos e os decepcionados dirão trabalhar, os sôfregos dirão empreender, os mais livres dirão rir e os prudentes dirão esperar para ver. Na vida de Mariana, um dos verbos mais importantes é provar. Provar que é mais que o seu apelido e que o espaço que ocupou ao mesmo tempo que a irmã Joana na barriga da mãe Inês. Provar que é mais que o seu género e a sua juventude. Provar que é capaz de enfrentar os gigantes do dinheiro e do poder. Pôr-se à prova na apresentação de factos e de argumentos e esperar passar com distinção. Mas também provar no sentido de sentir o sabor ácido da crítica, a frustração de não ver os avanços políticos que queria, provar da responsabilidade e dos seus frutos doces e amargos. De membro de uma associação, a licenciada, mestre e doutorada em Economia, quando já era deputada, tornou-se coordenadora do Bloco de Esquerda há 1 ano e meio. Uma prova longa de aplausos, de obstáculos, de reorganização de estratégia, mas sem vontade de desistir, acredito eu. Mariana Mortágua é a dona da casa de hoje. Bem-vinda. Obrigada Mariana. pelo convite. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Uma das suas primeiras provas, e que levou depois a um boom de notoriedade, foi a prestação que teve na Comissão de Inquérito à Queda do BES, já foi em 2015, já foi há quase 10 anos. Vamos recordar esse momento para quem já não se lembra ou para quem não o viu. Foi um momento chamado Momento de Amadorismo, com Zainal Bava, presidente da PT, ex-presidente da PT, em que Mariana Mortágua pergunta porque é que havia 80%, 90% da tesouraria investida no Grupo Espírito Santo. Zainal Bava fica desconfortável, hesitante com a questão e depois responde, era onde estava investido. E depois Mariana Mortágua responde, é um bocadinho amadorismo para quem ganhou tantos prémios de melhor CEO do ano, melhor CEO da Europa. Entretanto, o momento tornou-se viral. Nessa altura, Mariana Mortágua era deputada há menos de 2 anos, ainda não tinha 30 anos, e por isso pergunto-lhe, aquele boom de notoriedade e de elogio à sua preparação, à sua acutilância, foi de facto pela postura em si ou foi por ser uma mulher jovem e recente no Parlamento? Ou seja, foi uma pessoa preparada ou foi a miúda que enfrentou os poderosos? Provavelmente foi um misto das duas. Foi a miúda que enfrentou os poderosos, tem sempre uma boa narrativa mediática, mas para enfrentar poderosos também é preciso estar-se. Quer dizer, não é preciso, mas é melhor estar-se preparado. E portanto, eu espero que tenha sido uma mistura dos dois. Mas na altura sentiu também essa surpresa por parte das pessoas? Nós, quando vivemos as coisas, elas tornam-se muito pequeninas, não é? Elas são maiores quando nós as vemos à distância. Eu, na verdade, estava muito focada em fazer aquela comissão de inquérito porque me dava muito prazer, porque era muito importante para mim politicamente, não pelo meu percurso político, mas pelo significado daquela comissão de inquérito para a economia portuguesa, para a história portuguesa, até para a história das desigualdades, das elites portuguesas. Era um bocadinho o desmascarar das elites, todas elas a desfilar numa comissão de inquérito, a poderem ser finalmente confrontadas com aquilo que tinham feito, com os mandos e desmandos da democracia portuguesa ao longo dos últimos anos. E isso, além da descoberta técnica, teórica, histórica e do confronto político que me ofereceu, deu muito prazer a fazer. E, portanto, foi uma coisa que fiz com muito empenho e, de facto, muita concentração. Mas quando está a fazer, lá está, não se está a ver de fora, não é? Depois, aquele boom todo que se criou à sua volta foi muito também nessa surpresa, porque nunca tinha acontecido até então, se calhar, aquele confronto tão dispar no sentido de, lá está, os tais gigantes da banca, os donos disto tudo, e uma deputada recente que provoca, que faz comentários provocadores também, no sentido de diretos e incisivos. Eu sou e sempre fui muito realista relativamente ao protagonismo e à popularidade. Um político não agrada a toda a gente o tempo todo e não é consensual, nunca. Se é consensual é porque não está a defender as suas ideias e porque está sempre a tentar conceder nos seus valores ideológicos. E essa é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, precisamente porque tive uma entrada na política que foi de uma popularidade muito rápida e também de algum consenso. E eu sempre tive um bocado a consciência e a noção de duas coisas. Primeiro, que esse consenso se pode dissipar muito rapidamente e quem admira a tua postura hoje por uma razão, amanhã estará a criticar-te porque tomaste uma posição. Quem toma posição por norma corre o risco
de ter pessoas contra si. É assim que é a democracia, é assim que é a vida. E em segundo lugar, que a popularidade é e que a onda que se gera, que depois é alimentada por jornalistas, por comentadores, é uma coisa que vai e vem e que sobe e desce muito depressa. E que não vale a pena habituar-nos muito a ela. A popularidade, digo, as pessoas são sempre populares mesmo quando não estão num momento bom, mas as ondas de aprovação têm os seus momentos. Eu recordo-me de alguns comentários de elogio, que são um elogio e são isso mesmo, mas alguns também possam ter sido feitos, talvez, isto já são os meus olhos de género, com algum paternalismo também. Um deles, por exemplo, de Ricardo Salgado, que a elogiou por, estou a citar, estudar bem os assuntos e ter qualidades de analista importantes e objetivas. Terá havido também aqui algum paternalismo? Acho que é uma mistura de duas coisas. Há paternalismo, é óbvio, e isso existe muito ainda existe muito na política e no Parlamento, que ainda é um meio de homens e um meio de homens mais velhos, homens brancos mais velhos, e a política ainda é isso. Basta olhar para o Parlamento, para os presidentes da República, para os candidatos a presidentes da República, para os governos, e acho que está pior agora do que até já foi Sim, em termos de paridade no em termos de Parlamento. paridade no Parlamento e de representatividade, e portanto há esse lado. Não só na política, mas também lá está, em muitas áreas de poder. Daí também estes conluios de poder, não é? Claro, São e na muito- economia é igual, nas Exato. empresas é igual, enfim, é o reflexo da sociedade que temos. Mas, por outro lado, também acho que havia uma forma, ainda há, que não está desligada das questões de género, mas que ainda há muito no Parlamento, de pessoas que adoram ouvir-se elas próprias e que, portanto, não fazem um confronto ou não estão numa comissão para desempenhar um papel de investigação, um papel que tem uma componente técnica, mas tem uma componente política também, mas estão para fazer, enfim, aquelas parangonas que nós associamos à imagem do político sempre. E de muita superficialidade. Aquelas introduções muito longas, com palavras muitas vezes muito. Precisamente. E muito superficiais também, porque depois é tudo muito superficial. É o confronto político, o ataque político mais superficial ou partidário mais superficial. E eu acho que foi possível na Comissão de Inquérito ao BES quebrar um bocadinho com essas lógicas e isso foi bom. E também poder brilhar, não só com um discurso, lá está, muito pomposo, mas poder brilhar com questões concretas. E Sim, eu acho que essa é a expunham- vantagem. As comissões de inquérito têm uma coisa maravilhosa, que é poderem permitir pergunta e resposta num ritmo que desincentiva a proclamação política e que incentiva a pergunta e a procura de uma resposta. Quando numa comissão de inquérito nós deixamos de ter pergunta-resposta e começamos a fazer discursos com resposta de volta, é porque essa comissão de inquérito já não é uma comissão de inquérito. É outra coisa. É um confronto político, certamente, é uma comissão outra, política, mas deixou de ser uma comissão que procura obter respostas e passou a ser uma comissão de confronto político. Eu acho que esse confronto político é absolutamente legítimo. O lugar dele não é uma comissão de inquérito. Temos também mais espaço para falar sobre a política e alguma parte dela nesta entrevista, mas queria agora passar para um outro tema. Casou em junho com a sua atual esposa. Vamos voltar à política rapidamente. Vamos. No casamento, num dos palcos, tinha uma faixa com a frase: "O amor é um ato político". Porquê que o amor é um ato político? O amor é óbvio que o amor é um ato político. Desde logo, é um ato de liberdade. Ahm, e muito em particular de toda a luta que foi feita em Portugal para que uma lésbica se pudesse casar, para que pessoas homossexuais se pudessem casar. E exercer esse direito que foi duramente conquistado e que não é garantido e que não podemos nunca ter a certeza que não vai ser revertido ou que não há quem o queira ou que não há quem o queira reverter. Eu acabei de me esquecer como é que comecei esta frase, mas a conclusão é óbvio que também é um ato político exercer esse Esse direito. E hoje em dia é um bocadinho mais que isso. Hoje em dia eu acho que perante uma política de desumanização e de banalização da violência e da agressividade, a empatia
a capacidade de nos reconhecermos como seres humanos, como outros como nós, como outras como nós, também é um ato político e é cada vez mais um ato político. Uhum. Antes de si e de ter falado sobre a sua orientação sexual de uma forma muito concreta e muito direta, eu fui contar e há menos de 10 pessoas ligadas à política que falaram sobre a sua orientação sexual. Foi Adolfo Mesquita Nunes, do CDS, Graça Fonseca, que foi Ministra da Cultura do PS. Na altura também foi questionada a Mariana Mortágua sobre essa declaração e disse: quem diz que não se deve dizer porque é do foro pessoal é prova de que é uma questão política, portanto, daí também ter a ver com a faixa no seu casamento. Sandra Cunha, deputada do Bloco de Esquerda, André Mos Caldas, que foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e também Paulo Rangel, que era, na altura, eurodeputado do PSD. Paulo Rangel, por exemplo, quando falou sobre a sua orientação sexual, foi em 2019 e disse que só falou nessa altura para proteger a mãe católica. E disse também: fui muitas vezes discreto para proteger o meu núcleo familiar. Pergunto-lhe, cresceu num meio pequeno, em Alvito, com cerca de 1500 pessoas no Alentejo. E num meio também naturalmente católico, com uma educação católica, embora não a tenha seguido, mas foram esses valores que foram transmitidos. De que forma é que esta ideia do catolicismo também vai condicionando uma pessoa a ser ela própria? O Alentejo tem uma relação engraçada com a religião. O que não, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Um meio pode ser muito conservador sem necessariamente hum, esse conservadorismo vir de um exercício do catolicismo ou da prática da religião. Eu nasci em Alvito, mas a minha família, os meus pais, foram viver para Alvito. Não são de lá, o que me deu alguma liberdade por ter uma enorme relação com aquelas pessoas que eu amo de paixão, todas, e aquela vila, mas uma distância relativamente à pressão social e ao controle social. Mas eu, entretanto, também saí de Alvito aos 18 anos, fui viver para Para fora, estudar e, fui portanto, estudar para Lisboa e depois para Londres para durante um ano. Lisboa, para Londres, fiz os meus Erasmus, fiz a minha vida portanto, acho que neste caso. E há outra coisa que é importante: uma parte da minha socialização é feita no bloco. E como é feita no bloco, é feita num lugar que é um espaço mesmo de liberdade, desse ponto de vista. E por isso eu senti muito menos essa pressão ao longo da minha vida e certamente não a senti quando achei que foi a altura de o dizer publicamente. Isto foi pensado quando tu disse na SIC Notícias, na altura, ou foi... Na Foi altura pensado. disse porque, ou seja, tinha a ver com um processo que tinha havido por causa do contrato de exclusividade com a SIC Notícias, melhor, com o Parlamento, enfim. Depois foi arquivado esse processo judicial e depois, na altura, o Bloco falou numa perseguição política por parte de elementos do Chega. Foi pensado porque a agressividade tem subido muito na política e as perseguições existem. E no caso do Chega, ela é real e existiu nesse momento, em termos até judiciais. Mas independentemente disso, eu sabia que, assumindo a coordenação do Bloco, ia estar mais exposta a críticas. Na altura não sabia ainda da campanha das legislativas que viria, mas quis deixar essa questão em pratos limpos. Não queria. Ou seja, que não Queria tentassem que usar fosse. isso como Queria ser eu a algo... contar e não alguém que contasse por mim. Não por medo. No meu caso, não é para proteger ninguém. Minha família, os meus amigos, toda a gente à minha volta sabe da minha vida, mas não quis que fosse nunca usado contra mim, quis que fosse uma arma minha que eu posso usar quando quiser. E quando pensou nesse momento, falou com muitas pessoas, foi uma coisa muito tensa, como é que foi? Falei com a família mais próxima para estarem avisados. Só isso. Mas foi uma coisa que depois teve muito impacto, Não. recebeu mensagens positivas ou negativas? Não, entre os mais próximos foi uma coisa mais ou menos banal. Acho que foi a mais Sim. para quem está Sim. mais distante. Quando fala nessa perseguição política e pública por parte do Chega, em que disse que seja porque sou mulher, seja porque sou de esquerda, seja porque sou uma mulher lésbica, esta perseguição política que tem a ver com a questão da orientação sexual, em que é que ela se vê? Por exemplo, Isabel Moreira, este ano, denunciou vários ataques que são feitos a deputadas, seja por serem mulheres, seja por serem negras, comentários que vai ouvindo em alguns momentos no Parlamento. A Mariana Mortágua, que comentários, ouviu algum tipo de comentários? Que comentários é que ouviu?
quando fala nessa perseguição política que existe. Eu, posso ser sincera, eu desligo os ouvidos a comentários nos corredores do Parlamento. E sei que há, e é óbvio que os ouço ao fundo e não são simpáticos. E sei que há, especialmente dirigidos a mulheres. E sei também que há um desrespeito. Eu sei que é verdade, o Chega desrespeita muita gente na Assembleia, mulheres e homens, mas há um desrespeito muito profundo pela figura feminina e pelo papel das mulheres, e isso vê-se mesmo em debates na televisão, a forma como muitas vezes é feito o confronto com as mulheres no Parlamento. A perseguição política de que eu falo e que falei nesse momento era outra coisa. Tinha a ver com um advogado do Chega, que aliás tinha sido acusado de fraude no exercício da sua função, ter tentado pôr um processo judicial contra mim, que é um processo de caráter político. E é relativamente a essa perseguição política que eu me estava a pronunciar. Mas o ambiente lá está mais tenso no Parlamento. Por exemplo, Isabel Moreira, só para citar aqui algumas coisas que disse: já ouvi coisas como vaca, mugidos, nomes que se chamam a deputadas assumidamente lésbicas. Aqui nunca ouviu nada em relação a... É que eu desligo mesmo. Desliga, ou ouve e desliga, ou desliga e nem ouve. Eu desligo e É nem importante ouço. dizer para as pessoas saberem o que é que se está, o que é que se está a passar, não é? São ditas, mas eu estou a falar muito a sério. Eu procuro não ouvir. Eu explico. O Parlamento é feito num semicírculo, não é? E tem uma acústica especial que faz com que nós consigamos ouvir especialmente bem quem está à nossa frente do outro lado do hemiciclo. Ou seja, nós conseguimos ouvir quase tudo o que é dito pelas bancadas à nossa frente, que são o CDS e o Chega. E eu desligo por um mecanismo de defesa, porque não gosto de estar a falar, ou de alguém estar a falar, e de estar a sentir e estar a tentar decifrar aquilo que está a ser dito. E, portanto, desligo mesmo. Mas todo esse tipo de comentários, eles são mais ou menos conhecidos por quem frequenta o Parlamento. Mas que tipo de comentários é que são? Ainda assim, eu acho que nós não devemos centrar a nossa crítica ao Chega só pelo ambiente tóxico que instalou na Assembleia da República. Preocupa mais o ambiente tóxico que instalou na sociedade, porque o Chega está hoje não só pelas ameaças concretas aos direitos das mulheres, o aborto é uma delas, financiamento de associações que combatem a discriminação de género, a violência doméstica, são outro dos campos de ataque do Chega. Mas acho que o Chega o que fez foi fazer com a misoginia, com o machismo, o mesmo que fez com o racismo, que foi dar, no fundo, uma permissão e uma legitimação política e pública desse tipo de discursos que agora são considerados como, enfim, mais uma opinião. E isso é que é perigoso. O que é perigoso é a forma... importante nós sabermos, por exemplo, em 2023, em março, na altura ainda não tinha havido novas eleições e, portanto, ainda não havia 50 deputados do Chega, havia 12. Na altura, a Mariana disse numa entrevista: o plenário está a tornar-se um sítio cada vez mais violento, com a presença de deputados como os deputados do Chega. Quando se referia a um sítio cada vez mais violento, referia-se também a esse tipo de abordagem perante e com os outros deputados e as outras deputadas em concreto. Mas essa abordagem ela é muito abrangente. Ela tem comentários machistas e misóginos. Acho que a Inês Sousa Real do PAN relata bastantes, porque passa pela bancada do Chega para ir até ao plenário. E acho que muitos dos comentários mais graves até foram dirigidos a ela, segundo denúncias da própria, e de quem frequenta algumas comissões parlamentares com alguns deputados do Chega. O ambiente é violento porque há uma tensão permanente. É óbvio, porque o tom subiu muito, porque os ataques subiram muito, porque se usa... eu acho que a linguagem tem... Passaram-se barreiras, não é? Claro, passaram-se barreiras importantes e a linguagem tem a sua função. E eu também quero liberdade para poder usar a linguagem. Uma vez no Parlamento, quando queriam repor uma pensão vitalícia a ex-detentores de cargos públicos, acho eu que foi isto, não tenho a certeza. Eu disse
Fiz uma intervenção a dizer que era uma vergonha. Uhum. Há anos, acho que a Assunção Esteves era Presidente da Assembleia da República. Eu fui repreendida por isso. Eu não estou a dizer que os deputados não devem dizer vergonha. Eu acho que devem. Acho que deve haver uma grande latitude na forma como os deputados devem expressar. Porque eu não quero politiqueza invadir a Assembleia da República. Eu não quero que toda a gente diga só frases redondas que no fundo não Eloquentes. querem dizer nada porque não ofendem ninguém, nem fazem nenhum confronto político. E por isso é que eu digo, o problema do Chega não é só as palavras que usa, é a forma como usa, a forma como ocupa o espaço público agressivamente, como faz claque, como fala em uníssono, como o barulho que faz, a permanente pressão que faz sobre as instituições. Isso é que é perigoso, porque o que faz é esticar a corda e tornar muito invisível a fronteira entre o que é aceitável e não é aceitável em democracia. E quando se estica a corda, quando nós deixamos de saber o que é verdade e o que é mentira, quando as coisas mais absurdas são ditas na Assembleia da República e as mentiras mais absurdas são ditas na Assembleia da República como se fossem verdade, não é que as pessoas acreditem em tudo, elas passam a não acreditar em nada. E esse é o problema, não é que as pessoas. O problema é quando as pessoas deixam de distinguir o que é que faz sentido, o que é que não faz, o que é verdade, o que não é verdade, o que é admissível e o que não é admissível. E essa é a estratégia da extrema-direita, do Milei, do Bolsonaro e do André Ventura. Esse discurso simplista é muitas vezes apontado como uma das razões pelas quais as pessoas se vão aproximando de partidos mais de extrema-direita ou partidos como o Chega. Sobre o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda passou de ter 19 deputados em 2019 para ter 5 deputados em 2022 e 5 deputados agora também em 2024. Onde é que o Bloco de Esquerda perdeu as pessoas? E será que este simplismo, em contrapartida com, lá está, com um discurso se calhar mais elaborado também, pode ser uma das razões? Eu acho que não podemos analisar as coisas de facto de forma tão simples. Não acho que tenhamos perdido as pessoas, hum, porque nunca ninguém tem de facto as pessoas. Há aquela frase feita que ninguém é dono dos votos. O Bloco teve períodos de crescimento no âmbito de conjunturas muito específicas e períodos de queda com a sua conjuntura. E acho que somos capazes de reconhecer que a esquerda está a passar uma fase difícil. Em geral, sim. Em geral. Em geral. A esquerda em Portugal, a esquerda na Europa, exceto em alguns casos da América Latina, também a esquerda na América Latina, e uma fase difícil, que é uma fase difícil por resultados eleitorais, mas é uma fase difícil por contraofensiva ideológica da direita, quer da direita neoliberal, mas também da sua versão conservadora, que está a disputar a hegemonia cultural, que está a disputar as ideias políticas, que está a introduzir novos conceitos, que está a criar condicionamentos à discussão política que são naturalmente enviesados à direita. E por isso o que me preocupa e o que eu quero combater e travar, e a procura das respostas, não é a procura da resposta para como é que o Bloco ganha este ou aquele eleitor, ou como é que ganha 1 ou 2 deputados. A procura é como é que se faz uma contra-hegemonia e como é que se faz uma barreira ao avanço ideológico e político e cultural da direita neoliberal e da direita conservadora mais radicalizada. O foco ao longo dos últimos anos da esquerda em temas como as questões do feminismo, das mulheres, as questões LGBT, as questões identitárias, digamos assim, foi mal percebido, ou a sua importância foi mal percebida por parte de um conjunto da população que agora desvaloriza esses temas e que acha que a esquerda está mais focada nas minorias do que nas maiorias e nos problemas do dia-a-dia. Obrigada por fazer advogado do diabo, mas eu dou essa resposta. Primeiro, as mulheres são a maioria na sociedade, não são uma minoria. Segundo, o Bloco e a esquerda, enfim, eu falo pela minha esquerda, não falo por todas, porque acho que a esquerda comete erros, inclusive nacional e internacionalmente. E a minha também os comete certamente. Mas o Bloco não fala mais sobre minorias, direitos das pessoas LGBT, antirracismo, feminismo,
agora do que falava em 2019, do que falava em 2009 e do que falava em 1999. Talvez falemos menos até. Falamos exatamente da mesma forma, temos exatamente o mesmo programa, temos exatamente as mesmas propostas e lutamos exatamente com o mesmo compromisso por estas causas e com a mesma convicção. Mas há uma diferença. É que hoje há uma guerra cultural da extrema-direita contra estas. Estes grupos de pessoas que mencionou. Contra esta liberdade, contra estas causas. E eu acho que, quando eu falava há pouco de haver um avanço ideológico da direita e da direita conservadora e da extrema-direita, um dos mais visíveis é este. É a forma como a extrema-direita conseguiu, a própria extrema-direita, que tem uma agenda hiperidentitária, que é a identidade da figura do conservadora, do pai de família, do homem branco, etc, etc, em todas as suas expressões mais, enfim, em todas as suas piores expressões. Como é que essa direita conseguiu fazer com que um programa secular da esquerda, de luta por direitos, por liberdades, um programa de lutas por direitos das mulheres, das pessoas LGBT, como é que conseguiu remeter esse programa para um canto da sala, chamando-lhe o wokeismo, ou o que quiserem chamar, e quase pôr as pessoas a pedir desculpa por lutar por causas seculares. Mas essa direita tem apoiantes, tem muitas pessoas que gostam dessa direita. Mas essa direita conseguiu construir essa narrativa e ela é auxiliada por uma reprodução acrítica destes argumentos. Exemplo, todas as análises que se fazem à derrota de Kamala Harris nos Estados Unidos da América. Eu acho que Kamala Harris perde, como já tinha perdido Hillary Clinton, porque o Partido Democrata é incapaz de se afastar de uma elite económica que dominou aquele país e que fez, na verdade, os Estados Unidos da América serem um partido com um país com um único partido e duas fações, os republicanos e os democratas, com políticas externas bastante semelhantes, está cá a Gaza para o demonstrar, e com políticas económicas assim não são assim tão diferentes. E o problema do Partido Democrata nos Estados Unidos da América é que nunca representou, eu diria que nunca, mas pronto, não tem representado a classe trabalhadora. Mas a questão pela qual não representa a classe trabalhadora não é porque tenha falado de racismo ou de feminismo. Não representa a classe trabalhadora porque representa os fundos de investimento e os grandes banqueiros e os grandes interesses económicos. É por isso que abandona a classe trabalhadora. E quando nós temos a reprodução incessante da ideia de que o Partido Democrata, era de uma esquerda trabalhista, e número 2, que o erro que fez foi ter uma agenda de defesa de direitos, estamos a permitir, a validar e a reproduzir precisamente o discurso e a guerra cultural que a extrema-direita está a fazer. Mas, portanto, a extrema-direita quase que se aproveitou da causa responsabilizando-a por uma série de falhas que aconteceram ao longo dos anos. É isso? A extrema-direita o neoliberalismo que se instituiu nas economias ocidentais a partir dos anos 70 foi um desastre. Foi um desastre. Precarizou, desindustrializou, criou desemprego nos circuitos industriais e fez uma coisa ainda mais danosa, que é dizer a várias gerações, à minha, acho que a partir da minha, que o futuro não vai ser melhor que o passado, que os filhos não vão viver melhor que os pais. E isto era uma coisa que ninguém tinha, que a geração da minha mãe não imaginava. Não imaginava. A ideia era de uma evolução constante. E o neoliberalismo acabou com isso. E acabou com a segurança, instituiu um regime de individualismo absurdo, de egoísmo absurdo, de cada um por si, cada um safa como puder, é a lei da selva, é o darwinismo social de uma escalada de mérito em que toda a gente sobe, supostamente em igualdade de circunstâncias. E a desilusão e o ressentimento que esse neoliberalismo criou são terrenos muito férteis para este tipo de aproveitamento. E o que faz a agenda da extrema-direita é aproveitar esse ressentimento para fazer uma contraofensiva ideológica. E, infelizmente, parece que todos os democratas vão caindo nessas armadilhas, sucessivamente reproduzindo o discurso de que a esquerda desistiu, de que a culpa é da esquerda, de que não há quem represente a classe trabalhadora, de que agora é a extrema-direita que representa a classe trabalhadora. Como se a extrema-direita não estivesse em conluio com
os grandes interesses económicos e financeiros, que são precisamente com os Mas é o Elon Musk discurso, desta aí vida. volta ao discurso, porque o discurso muitas vezes mais simplista também cativa mais, e nesta era rápida que nos suga a atenção e que nos suga a energia, não acho que aí também, ou seja, o que me diz é que em relação a estes temas, a agenda é a mesma, que existia há uns anos, certo? E que se mantêm focados na saúde, na habitação, na educação, certo? Claro. Por vezes as bandeiras que são usadas são as bandeiras erradas, chegam menos às pessoas, as pessoas estão cansadas e, portanto. Mas é que eu não acho que isto seja um problema das pessoas. As pessoas sabem o que é que nós defendemos. O grande motivo de ataque à campanha do Bloco de Esquerda nos últimos anos é porque nós defendemos a habitação com unhas e dentes, porque nós nos opomos ao alojamento local e aos fundos de investimento e achamos que alguma coisa tem que ser feita com as casas vazias, e é por isso que nos atacam. E é por isso que nos atacam até agora, porque sabem que nós temos uma mensagem poderosa e que põe em causa alguns, enfim, uma elite que está a criar uma crise para toda a gente. Eu não acho que as pessoas é uma entidade muito abstrata. Sim. Mas eu não acho que as pessoas entendam, as pessoas que veem o telejornal... Referia, por exemplo, em relação à ideologia chamada ideologia woke, por exemplo, é muito associada à esquerda. A ideologia woke concreto. é uma criação Sim, da extrema-direita para atacar a esquerda. E a coisa mais impressionante e que mais me impressiona é que não seja só a extrema-direita a reproduzi-la, e é a extrema-direita a reproduzi-la, mas como uma parte do centro democrático utilize esses termos para atacar a esquerda, ou para criticar a esquerda, ou para diagnosticar um problema na esquerda. Ou para ser irónica em relação a certas propostas ou a certas bandeiras, não é? Para usar alguma ironia e alguma tentativa de descredibilizar certas bandeiras. Mariana, quero muito saber a sua opinião sobre uma coisa. É possível ser feminista e ser de direita? Ser liberal? Não, eu acho que o liberalismo e o feminismo são coisas distintas e incompatíveis, mas... Polémico. Mas acho que têm alianças em momentos muito importantes. O que é que eu quero dizer com isto? Sim. Acho que é isso. É essa a pergunta seguinte. Acho o seguinte. Eu costumo explicar isto desta forma. É óbvio que há causas em que liberais e não liberais, anticapitalistas, como lhe quisermos chamar, têm momentos de encontro em lutas políticas importantíssimas, e é muito importante que elas aconteçam. Aborto, por exemplo, tudo o que são direitos sexuais e reprodutivos, tudo o que são liberdades individuais. Há um enorme encontro nessas pautas, como diriam os nossos... como diria o português do Brasil. E eu acho bem que isso aconteça e gosto de as promover e acho que são muito importantes. Mas há um problema na ideia de que a ascensão económica ou o liberalismo económico resolvem algumas das raízes da discriminação das mulheres e da condição subalterna das mulheres na sociedade. E o exemplo que eu dou é, por cada vez que uma mulher chega a CEO, porque há uma cota, porque estamos a destruir os telhados de vidro, não sei qual é a expressão. Telhados de vidro. Telhados de vidro. Porque seja o que for, essa mulher, para ser CEO, vai contratar provavelmente outra mulher para lhe fazer o trabalho doméstico. E esse trabalho doméstico vai ser provavelmente garantido por uma mulher racializada, por uma mulher imigrante, por uma mulher que acorda, se for em Lisboa, na margem sul às 5 da manhã para apanhar o comboio. E se ficar doente a mãe, ou o pai, ou um irmão, ou um filho, ou essa mulher deixará de trabalhar para ser cuidadora, ou irá contratar os serviços de uma outra mulher. E é por isso que a ascensão económica não é suficiente. Nós temos que olhar para um conjunto de tarefas que são hoje asseguradas por mulheres. O cuidado, por exemplo. Todo o cuidado da sociedade, o cuidado das pessoas que estão doentes, mais velhas, crianças, que a sociedade não encontrou uma forma ainda de partilhar e de gerir entre si. E o que nos dizem Não só portuguesa, europeia e em geral. Não há, um problema não há. geral. Porque a sociedade está nos ombros das mulheres que fazem este trabalho gratuitamente, ou que fazem este trabalho de forma muito mal paga, assente em exploração imigrante ou de mulheres racializadas. E nós temos que resolver este problema. Então, o feminismo enquanto conceito político, para si, é um conceito de esquerda. E que para mim é um conceito que incorpora uma noção
radical no ponto sentido da palavra, uma noção radical de direitos individuais, de liberdades individuais, eu ser dona do meu corpo, eu poder decidir sobre a minha vida, de liberdade sobre como eu quero viver a minha vida, mas que também incorpora uma ideia de justiça económica De relações e de económicas. relações económicas. Já estive aqui nesta mesa onde está agora sentada Assunção Cristas, que se diz feminista e que é contra a interrupção voluntária da gravidez. Para si é algo que não faz sentido, é incoerente. Eu quero. A favor das cotas, por exemplo, a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas contra a IVG. Eu acho que, enfim, eu não quero comentar a opinião de outras pessoas, mas é óbvio que acho Mas se fosse um que exercício, não deve. comenta esta frase. No caso, Uma no pessoa caso da que- IVG, tal como noutros casos, não me parece que uma sociedade que preconceitos alheios, que ideias alheias sobre a vida e o momento da sua criação devam interferir com escolhas individuais e que têm a ver com o corpo e a vida de uma pessoa e o seu futuro. E isso é uma visão da vida, de liberdade. É uma visão de liberdade. A Mariana é coordenadora do Bloco de Esquerda há 1 ano e meio. Sucedeu a Catarina Martins, que esteve 11 anos à frente do partido. Foi a primeira vez em Portugal e também uma das poucas vezes no mundo que uma mulher sucedeu a outra mulher enquanto líder de um partido. No Bloco não se diz líder, porque é uma organização horizontal, certo? Mas há uma organização, coordenadora, enfim, mais ou menos. Mas coletiva. pelo menos, coletiva, precisamente. Há outra designação. Queremos falar sobre uma eleição que está próxima. Uma das candidatas que teve melhores resultados, uma das poucas candidatas, primeiro que tudo, e depois uma daquelas que teve melhores resultados, foi precisamente uma candidata apresentada pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, que concorreu em 2016, ficou em 3º lugar, e depois em 2021 e ficou em 5º lugar. Irá avançar à 3ª vez? Acho que a Marisa Matias está a fazer um belíssimo papel no Parlamento. Não foi isso que eu perguntei. E nós Irá queremos avançar? que ela lá fique Portanto, não irá avançar. durante muito tempo. Não há nada que eu possa dizer neste momento sobre presidenciais. Nós estamos. Fala-se muito sobre presidenciais. Há muitos putativos candidatos. Há muitos interessados? Muitos interessados, muita gente com muita vontade de avançar. Será um tema que vamos ter que discutir no futuro, mas sobre o qual eu não tenho nada que possa. Eu ia dizer uma coisa, não tenho nada seguro que possa dizer neste momento, mas até esta frase é problemática nesta altura. Mas Marisa Matias, depois da segunda vez, ficou resolvida, digamos assim, com esta possibilidade? Ou acha que ainda quererá tentar? Eu não acho que. Eu acho que a Marisa pode ser o que ela quiser e acho que a Marisa fará sempre bem o que quiser. E o Bloco quererá que ela siga novamente? Seria uma escolha. Eu espero que É uma possibilidade, pelo menos? espero que essa possibilidade esteja sempre aberta para a Marisa, como para todas as pessoas que o Bloco foi tendo próximo de si, que o representaram, que tiveram um papel importantíssimo na política portuguesa, e nós felizmente temos esta capacidade de ir integrando e de ir juntando e somando diferentes coordenadores, coordenações, fundadores, e ter esta relação, essa sim horizontal, em que todas as pessoas estão sempre muito disponíveis e muito solidárias, e poder contar com isso da parte da Marisa, como da Catarina, como de muitos outros fundadores e figuras do Bloco, é um descanso. É um descanso. como se diz Mas na o minha terra. Bloco quererá ter um candidato próprio, ou uma candidata própria. Veremos quais são as condições. Eu penso Até que agora, se fosse agora, teria uma candidata própria. eu não gosto de Ou cenários candidato. de se fosse agora ou se não fosse agora. Acho que haverá tempo para falar sobre presidenciais. Sei que o assunto entusiasma muito comentadores e jornalistas e eu não quero E mulheres, porque eu acho que as mulheres que nos estão a contribuir para ouvir essa discussão. e a quantidade de pessoas que nos ouvem são mais mulheres do que homens. E é muito interessante porque os jornalistas também e as jornalistas questionam até pessoas que se calhar nem tinham pensado sobre isso. Vai ser candidato? Normalmente é mais vai ser candidato do que vai ser candidata. Ou seja, já foram questionadas uma série de pessoas
a maioria homens, sobre se quererão ou não seguir por aí. Pessoas que à partida têm esse perfil. E houve muito poucas mulheres que foram questionadas sobre será candidata, não será candidata. Há sempre um problema, as mulheres têm sempre menos tendência para se chegar à frente e por norma não são pensadas para cargos políticos. Mas de forma nenhuma esse é o único critério. Há só uma coisa que eu posso dizer, é que o Bloco de Esquerda fará tudo para que a esquerda, num momento tão difícil e tão conturbado, com a ascensão com a ideia de insegurança. E a insegurança não é a insegurança Sim, das ruas, é a insegurança do amanhã, é a insegurança de ser dezembro e estar em 20 graus, é a insegurança da vida a correr tão rápida e com tantas transformações e a nível tantas geopolítico também. ameaças, e a extrema-direita e as redes sociais e, enfim, tudo aquilo que vai preocupando as pessoas no dia a dia. Eu acho que a esquerda precisa de ter um bom candidato e uma boa representação nesta candidatura presidenciais. E o Bloco tudo fará para que esta esquerda se sinta representada. Gostava de ter uma mulher como Presidente da República. Eu gostava de ter, não é só gostava de ter uma mulher, é lógico que gostava de ter uma mulher, mas gostava de ter uma mulher de esquerda, uma mulher que defendesse o fim do genocídio em Gaza, uma mulher que fosse pela paz, uma mulher que tivesse posições políticas pela justiça, pela igualdade, que se impusesse e se indignasse contra o abuso. Portanto, Então, e que nomes é que lhe vem à cabeça quando pensa nisso? eu não vou estar aqui. Até para inspirar vários Não vamos nomes, estar aqui a fazer brainstorming. sem compromisso. Mas Stromberg, como eu se diz acho no que- meu partido, de nomes para as presidenciais. eu acho que era interessante, porque lá está, tantos nomes de homens que já surgiram, não é? Que nomes é que Era. poderiam surgir? Era, mas não vamos fazer isso. Catarina Martins, Ana Gomes. Seriam Não bons vamos nomes. fazer isso. Acho que seria inconsequente e até um bocadinho irresponsável da minha parte lançar nomes com essa leveza. Mas estamos empenhados, queremos um bom candidato ou candidata para a esquerda, é aquilo que nos preocupa. Uhum. Até agora só houve 4 candidatas, sendo que Marisa Matias foi 2 vezes. Foi Sim. Maria de Lourdes Pintacil em 1986, Maria de Belém Roseira e Marisa Matias em 2016 e depois Marisa Matias novamente e Ana Gomes em 2021. Acredito que para si seria muito mais interessante um cargo mais executivo. Uma Ministra das Finanças, como chegou a ser falado há alguns anos, por Francisco Louçã, ou eventualmente uma figura de líder de um governo, por exemplo. Continua não, é algo que tem cada vez mais vontade de fazer, ter um cargo executivo para poder definir políticas com esse poder? Sim, é óbvio que quem está na política e tem uma ideia para o país e gosta do seu país, das pessoas, do país e do sítio onde se insere, quer poder determinar políticas Criar a e quer mudança. poder criar mudanças e é óbvio, se me pergunta, quer ter um cargo executivo para tentar controlar a crise da habitação, para baixar os preços das casas, quero. Se quer ter um cargo executivo para poder determinar o disparate, ou melhor, neste caso, terminar o disparate que se está a fazer no SNS e dar-lhe um rumo novo, quero. Claro que quero. Acho que ter ideias concretas sobre o que se quer fazer e para onde se quer ir, ideias concretas sobre o que não se deve fazer e para onde não devemos ir, e sobretudo ver as coisas a acontecer ano após ano com os mesmos discursos que vão mudando um bocadinho conforme quem os diz, mas nós a cometermos os mesmos erros, nós, o país, ano após ano, é óbvio que existe a vontade de afirmação de um projeto político. Mas isso depende de condições políticas, isso depende de uma maioria, isso depende de uma capacidade de convencer as pessoas de fazer esse trabalho político. Sente que no início não foi muito levada a sério aquele episódio todo, vários episódios, que depois a seguir houve outros com Carlos Costa, enfim, houve outros momentos no Parlamento, mas quando chegou ao Parlamento, como deputada, já tinha estado antes enquanto assessora do Bloco, mas quando chegou como deputada, tinha 27 anos. Na altura foi a deputada mais jovem daquela legislatura. Ainda se lembra de alguns momentos em que se sentiu pouco levada a sério
Ou que se sentiu olhada com alguma estranheza? Lembro-me dessa sensação. Hoje, se fosse dizer precisamente esses, essas palavras, esses momentos, acho que, acho que teria dificuldade em reproduzi-los. Mas lembro-me da nítida sensação de ter que provar. O que acho que foi uma escolha acertada de verbo inicial. O que é ter que provar na altura? Ter que provar é isso, é ter que provar por uma. Por um cuidado, por um trabalho técnico, ahm, Chegou lá porque. que não é só provar porque é que estou lá, é provar que estou, que estou cá. E isso é óbvio que é um bocadinho mais difícil para mulheres do que, do que para homens, mas Não há assim nenhum episódio que se lembre de algum comentário. Eu acho que eu houve um. Houve um em que até houve uma pessoa ao seu lado, perante a resposta de um político, perante a abordagem de um político, que lhe disse assim: bem, só falta convidar-te para um café. Não foi? já houve muitas coisas, não é? Já nos chamaram de engraçadinhas, já nos chamaram de coisas parecidas. Ahm, é o que é a sociedade em que nós estamos a viver e acho que e temos que o combater. Mas Ahm, hoje ainda vê isso a acontecer, por exemplo, com as deputadas jovens lá no Parlamento. Acho que acontece um bocadinho menos. O Chega implica certamente um retrocesso, mas o Parlamento tem que contribuir. E tem que contribuir. Acho que as cotas são um bom contributo, a representação de mulheres em lugares. Há uma coisa que a Francisca Van Duna me disse aqui quando aqui veio, que é porque foi a primeira ministra negra. Uhum. E, e- e é muito estranho quando nós nos habituamos a ser as primeiras em tantas coisas básicas. Foi a primeira coordenadora a suceder a outra líder política. Não só em Portugal, não é? Que ainda Não é só em mais. Portugal. Foi a primeira mulher. Foi Não a mais sei jovem na onde. sua legislatura. Foi, mas esse mais jovem, houve outras em que houve muito mais jovens. Eu Sim, ia, a seguir, a seguir. dou de barato, Sim. mas ser a primeira mulher a fazer muitas coisas é uma coisa que é estranha se pensarmos que estamos em 2024 e é tão frequente descrevermos as coisas assim. A primeira mulher que chegou ali, a primeira mulher que fez isto, a primeira pessoa racializada negra que foi ministra em Portugal. É de facto muito ilustrativo do caminho que ainda temos para fazer. E ele faz com representação, mas faz não é só com representação, ele faz com um combate político. Um combate político ao conservadorismo, com um combate político a estes avanços que a extrema-direita está a fazer e por uma igualdade, de facto. Na altura, o que é que foi, no início, o que é que foi mais, o que é que pesou mais nessa abordagem mais preconceituosa por parte dos outros? Foi o facto de ser jovem ou foi o facto de ser mulher? Os outros saberão. Mas daquilo que sentiu. Acho que há sempre uma certa condescendência que junta várias coisas. Há uma certa condescendência com quem não se encaixa no perfil dos políticos da Assembleia da República, que tem um perfil e que é cumprido por todos, inclusive cumprido por aqueles que se dizem antissistema e que adoram desrespeitar as regras mais elementares e regulamentares do convívio. Mas também esses, ou sobretudo esses, seguem esse padrão. E o Bloco não segue. Não somos assim, não vimos desse contexto, não temos essa formação política, eu não a tenho certamente. É por isso, porque temos umas convicções ideológicas, porque ainda nos lembramos porque é que estamos lá. Uhum. Sabemos perfeitamente porque é que estamos lá. E isso acho que leva muitas vezes a essa condescendência. Lá vem aqueles do Bloco com as suas coisas. E depois ainda mais, se forem jovens, se forem mulheres, tudo isso são camadas de condescendência. Mas tudo bem, as ideias continuam a ser poderosas, mesmo com esta diminuição. Mariana, caixinhas é coisa que nunca gostou de se encaixar em. E também fui ler sobre a Mariana
criança, adolescente, sei que, enfim, como todas as raparigas neste país eram muito incentivadas a caber numa caixinha daquilo que é ser uma menina. Essas caixinhas, e vamos voltar à Mariana miúda, essas caixinhas nunca lhe serviram daquilo que é ser uma rapariga. Eu vou ser sincera, a parte desse mérito não é meu, É dos pais? é dos meus pais, que sempre nos deram a possibilidade de não nos sentirmos encaixadas, sempre muito encaixadas no sentido de Sim, é com por aqui. contexto, mas não postas numa caixa. E Mas o que é que eles faziam que transmitia isso? Ou o que é que não faziam? Que pressão é que não punham? nenhuma, não punham nenhuma das expressões dos símbolos normais, quê? nem dos Vestuário? preconceitos normais sobre o que deve ser, como se porta. Nem a ideia de uma menina não se porta assim, esse não é comportamento para uma menina ou para uma rapariga, isso não existe. E, portanto, nós crescemos muito livres desse ponto de vista. A Mariana e a Joana, a irmã. Sim. Só para quem nos está a ouvir, saber quem é que é o nós. Esta coisa de ter uma irmã gêmea, quer dizer, quando falamos da infância, acrescentamos-lhe sempre um É plural. sempre a par. E por isso acho que fui crescendo sem uma ideia muito encaixada desses papéis de género, mas compreendendo que eles existiam e que tinham Por aquilo que via sua à volta. importância. Por aquilo que via à volta e porque nós não estamos imunes a eles, na nossa casa, na nossa família, na nossa mãe, no nosso pai. Ainda mais um pai tinha 90 anos, portanto era uma outra geração. E isso também deu bons combates entre nós. Combates Sim. políticos. Mas na essência da educação. Ou seja, não havia pressões para Não determinado havia tipo de nenhuma- vestuário, Não. mais para determinado tipo de desporto, o que é Não, mais? mas é o que eu digo, não havia nem para vestuário, nem para desporto, não havia uma forma padronizada de comportamento que uma criança devesse ter. Não havia. E portanto havia uma liberdade para podermos crescer felizes. Sobretudo, acho que é o mais importante. O facto também de, se calhar, dos seus pais terem 20 anos de diferença também ajudava a essa disrupção, esse sentimento de liberdade, ou não? A sua mãe é 20 anos mais nova que o seu pai, não é? Sim, ajudava, e o facto de serem pessoas com uma consciência social e com uma consciência política, é óbvio que isso ajuda. Quando nós temos uma consciência política sobre as coisas, olhamos para ela e olhamos para os nossos filhos e para a educação dos nossos filhos como um produto também dessa consciência política. E não estamos só a reproduzir. Estamos sempre a reproduzir coisas, às vezes, ninguém se escapa a isso, mas não estamos só a reproduzir estereótipos, estamos a pensar sobre eles, se eles fazem sentido, se não fazem. E acho que esse exercício foi feito de alguma forma na nossa educação e eu só tenho a agradecer. Os seus pais também foram um espaço de liberdade no que toca à sua identidade? Ou como eram mais velhos e Não, viviam foram. em Foram. A minha família é um espaço, são pessoas muito diferentes entre si. Uma família com muita diversidade política, de origens sociais, enfim, de profissões, mas é um sítio de muito respeito e de muita liberdade por toda a gente, por cada uma. Foi sempre tranquilo? Foi. Foi? Foi. Porque em Portugal não é fácil. O seu pai ainda a viu casada. Já não, já estava bastante doente. Mas soube. Sim, E a sua diria mãe que sim. também? A sua mãe, sim. Eu acho que o meu pai estava mais preocupado com as lutas, as outras lutas políticas. Como é que é esta sensação? Isso aqui é uma notícia recente, se não quiser falar sobre isso não falamos, mas esta sensação de perda. Uma pergunta que ainda não lhe fizeram, não é? Não, é uma pergunta que já me fiz algumas vezes, mas para já é sempre a noção e o reencontro com um enorme legado, e da importância desse legado e de mantê-lo vivo e de reafirmá-lo uma e outra vez. E esse encontro é óbvio que se torna mais vivo e mais presente no momento das homenagens e no momento da despedida, mas também é um reencontro
com a família, connosco mesmo, com os nossos passados, com o nosso passado, com a nossa relação. Mas é curioso porque no seu caso não é só o falecimento de um pai, tem também um significado político, público, de missão. Não é só uma perda familiar, não é? É aquilo que essa pessoa representou também. Sim, eu acho que é isso, por isso é que eu digo que é um reencontro para além da figura do pai, um reencontro com a figura política, através dos testemunhos de todos os que viveram com ele e também um momento de inspiração, porque. E é mesmo, e não é pelos grandes feitos heroicos, acho que é porque nos ajuda sempre a lembrar de como houve uma, duas gerações, há tão pouco tempo antes de nós, que deram tudo pela liberdade. Mas quando digo tudo, é tudo. Arriscaram ser mortas, presas, viveram no exílio, nunca conseguiram ter uma família, deixaram filhos para trás, fugiram, nunca tiveram segurança, nunca tiveram bem-estar, conforto. E são centenas, milhares de pessoas que viveram assim durante décadas. E algumas delas não chegaram a ver o 25 de Abril e a liberdade. E nós pensarmos hoje, sobretudo com a extrema-direita a crescer, deste exemplo de resistência e de combate político, é importante e é uma inspiração. E isso faz-nos sentir que, bom, venha o que vier, atirem contra nós o que quiserem, que há uma determinação que tem a ver, que se torna inevitável. É uma forma de estar na vida e de estar no mundo. E essa revolução que existiu fala a acreditar que também é possível que aconteça uma outra e que dê a volta a tudo isto. É óbvio, isso. acho que esse otimismo é a raiz de todos os revolucionários. É o Não é otimismo. irracionalidade, é mesmo é um Não, otimismo possível. É o otimismo. Falamos sempre do pessimismo da Atingível. razão ou o otimismo da vontade. É o otimismo da vontade e é o otimismo de saber que em todos os momentos da história mais recente, da história do mundo, as coisas boas aconteceram porque houve gente que lutou por elas mesmo nos momentos mais difíceis e elas acabaram por E que pensam o impensável, por não é? acontecer e que pensaram o impensável e que foram capazes de derrubar todas as fronteiras na altura em que estava a acabar com o esclavagismo, com a escravatura mesmo nos Estados Unidos da América. Quem o defendia eram vistos como wokes, párias, radicais, extremistas, e estavam a defender o fim da escravatura. E, portanto, saber que a história avança sempre, porque há pessoas com esperança e com valores e que querem andar para a frente, é uma segurança e uma fonte de determinação. Tenho uma curiosidade, porquê é que o Bloco de Esquerda não tem Jota? Não tem Jota porque o Bloco tem um grupo de jovens. Não tem Jota porque nós... Não fazem essa separação, não querem fazer essa separação, porque é um partido muito jovem também, não é? Por duas razões. Eu acho que há uma principal, porque não achamos que faça muito sentido ter um partido dos pequeninos e um partido dos grandes. Ou seja, os jovens fazem parte do Bloco de Esquerda, os jovens são muitas outras coisas nas suas vidas, os jovens também são trabalhadores, também são estudantes, também são mulheres, também são pessoas LGBT, também são pessoas racializadas, e militam e têm interesses variados e têm que estar presentes nos órgãos do partido sem uma cota própria. Porque estão a participar na vida ativa. Valem por si, não valem por ser jovens. Não, também por ser jovens, mas por tudo o resto, não é? Sim, Pela sim. sua militância política. E porque eu não gosto muito da ideia de que há uma Jota com um programa político diferente do programa político do partido, como se fosse um lobby jovem dentro do partido, mas depois o partido toma as posições maioritárias, mas estão os jovens a dizer nós queremos isto, mas o partido diz não, mas agora é aquilo. Não acho que faça muito sentido. Acho que o partido faz sentido enquanto uma unidade, enquanto unidade plural e de debate político, mas não como entidades separadas. O Bloco de Esquerda é um partido que dá oportunidade aos seus jovens. O Bloco de Esquerda é um partido que dá oportunidade a todas nós de encontrarmos um sítio de militância, de partilha, onde podemos lutar por aquilo em que acreditamos. Não é um produtor de
peço desculpa por dizer isto desta forma, não é um produtor de carreiras e lugares, é um sítio onde nós estamos porque queremos, porque gostamos, porque queremos estar, porque queremos mudar o mundo. Ainda é assim. E eu ainda acredito que seja assim e sei que é. Acha que os anos de política vão moldando a pessoa? Ou seja, sente-se hoje já com algum tipo de vício ou com mais. Eu sei que a Mariana, e acho que nesta entrevista também já mostrámos isso, é uma pessoa bastante reservada, não gosta muito de falar da sua vida privada, pessoal, não gosta muito de fugir das questões políticas. Ah, sente que isso foi ficando cada vez mais presente ao longo dos anos, porque também viveu algumas situações ou observou outras pessoas, políticos também, a viverem situações que os puseram mais expostos mediaticamente e, portanto, vai ficando mais com mais temores. Há sempre uma dificuldade em criticarmos uma coisa que escolhemos fazer, não é? E é sempre um certo pudor em falar sobre isso. Eu acho que seria sempre reservado, independentemente do sítio onde estivesse e da profissão ou da profissão, não, ou do cargo que ocupasse. Mas é óbvio que a política, e que não é a política em si, é a exposição pública molda as pessoas e faz-nos ter alguns cuidados e algumas precauções. Isso aconteceu consigo? É óbvio, é óbvio. Porque quando há uma exposição pública tão grande e há também uma vontade e um escrutínio tão grande de cada palavra, de cada vírgula, de cada frase, e há, e sobretudo nos tempos em que vivemos, em que tudo é usado contra nós, até mentiras, portanto, quanto mais não seja a exploração de uma verdade descontextualizada, de uma coisa fora de um erro que toda a gente pode cometer, de um erro, é tão cruel. O mundo da política, é preciso dizê-lo, é tão cruel que isso, se não for bem medido, pode paralisar. Como assim? No sentido em que Dê-me um exemplo. se nós não medimos, se não for bem medido o medo de não cometer erros, o medo de não dizer uma frase ao lado, o medo de não ser atacado por qualquer coisa, paralisa porque uma pessoa que vive nesse medo ou com essa preocupação, acaba por não fazer nada, não consegue fazer nada. E eu acho que Esteve quase a sucumbir a esse medo em alguns momentos? eu Honestamente. tento lembrar-me todos os dias que este perigo é real, porque por isto. Porque os assessores também avisam. Não, isto é a minha carga que eu levo aos ombros, não vou culpar mais ninguém por ela. Exato. Mas eu acho que toda a gente sente isso. Toda a gente que está na política sente um bocadinho isso, porque temos uma exposição pública e somos avaliados por ela. E ainda bem, e faz parte. Mas à medida que o mediatismo, o imediatismo, a agressividade da política, as manobras baixas, quanto menos política há e mais lama, casos, politiquice, mais isso pode condicionar, porque nós sabemos que aquilo que vai ser retirado não é, ou raramente é, a nossa convicção, a nossa ideia de fundo, o nosso argumento, a nossa proposta, é a nossa gafe, o nosso erro, o nosso deslize, seja o que for. Em qualquer esfera da nossa vida isso pode ser usado. E tudo bem, vem com o pacote. E eu não separo as coisas e acho que faz parte. E faz parte também de incomodar e faz parte de ter posições fortes sobre um assunto. Mas tenho sempre que me lembrar que existe o medo e o risco de paralisar para tentar evitar essa. Mas isso já aconteceu esse e foi escrutínio. depois puxada por pessoas à sua volta Não. para Se continuar. tivesse acontecido, acho que não estaria aqui. Sim, aconteceu um momento. O que eu digo é que eu tenho consciência disso e Pois. que penso sobre isso. Ou seja, é uma coisa, não é uma ideia. Ganhei consciência sobre ela à medida da minha anos de política. vida política. Mas acho que ninguém que está hoje a ocupar cargos políticos, sobretudo à esquerda, com grandes confrontos, com grandes ataques, estaria aqui se vivesse nesse medo. Portanto, se alguém hoje quiser fazer política à esquerda, esse é o conselho maior que eu dou.
É um outro verbo que também gosta muito, é o verbo continuar. Portanto, Continuar. foi mais um Dona da Casa. Obrigada, Mariana, Obrigada. por ter Foi um vindo prazer. ao nosso programa. Já sabem, de 15 em 15 dias temos sempre uma nova figura, uma nova história, uma nova vida para contar. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.